quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse dia maravilhoso que no qual estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para falar algo espiritual da parte de Deus. Que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Que o tema é Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote de Deus eterno, para sempre. Eu quero falar que esses escritores não é mencionado na Bíblia, nem revelado, e nem ninguém sabe quem é esse escritor. Mas se nós parar e pensar, verdadeiramente espiritualmente falando, sabemos que não tem outro a não ser o próprio Deus, na figura de Jesus Cristo, tá? No capítulo 3 e 4 você vai encontrar o próprio Jesus falando do Melquisedeque eterno e para sempre. Jesus Cristo, eu sou, glória a Deus, o sacerdote de Deus para sempre. Glória a Deus. Mais do que os anjos, superior a Moisés. Eu sou o sacerdote eterno, está no capítulo 3 e 4 do livro de Hebreu. E ele diz que, e vós serão sacerdote eterno do homem, sacerdote de homem. Mas eu, Jesus Cristo, sou mais do que os anjos, superior a Moisés. Está no capítulo 3 e 4, você vai encontrar. E indo para o capítulo 7, você vai encontrar que Melquisedeque não teve nenhuma analogia de família. Não teve descendência de família. Não nasceu, não morreu, tá? Não teve pai, não teve mãe, não teve nenhuma descendência de família. O escritor também não é revelado, tá? Todas as origens diz que é o próprio Senhor, o próprio Deus. Ele é o sacerdote eterno. Mas se apresentou a Jesus lá, glória a Deus, no capítulo 7, dizendo, glória a Deus, na figura de Jesus, Deus apareceu na figura de Jesus e falava com Jesus como se fosse o Melquisedeque, que é o verdadeiro Melquisedeque, é Deus, ele é espiritual. Ele é invisível, ele é sobrenatural, tá? E se apresentou para que alguém buscasse para entender, porque não foi revelado para ninguém. Não nasceu, não morreu, não teve pai, não teve mãe, não teve dia, não teve noite. Era sacerdote eterno de Deus. E quando Abraão regressava da matança do rei, Melquisedeque falava com Abraão. E Abraão deu de tudo seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. E disse o Senhor a Abraão no capítulo 27, parece que é 27, se eu não me engano, que Deus falou a primeira vez com Abraão, se encontrou com Abraão e disse, Abraão, sede perfeito e andais na minha presença. Pela segunda vez que Deus falou com Abraão, foi quando ele pediu seu filho para holocausto. Lá no capítulo 12, né? 12 por aí você vai encontrar, 12 em diante você vai encontrar que Abraão orou muito para ter um filho e tinha 3 filhos. A Damasceno, de criação, tá? Seu Ló, seu sobrinho, tá? Também era de criação, tá certo? E tinha H também, que era uma jovem que foi criada desde pequeno, também era filho de criação, tá? E ele pediu um filho a Deus, e Deus enviou o anjo e prometeu a Saraia, e prometeu a Abraão, que do seu ventre geraria um filho, e esse seria grande nas nações. Estava falando de Isaac, segunda vez. E na terceira vez falou lá no livro de Hebreu, como sacerdote eterno Deus se revelou glória a Deus, a Jesus, tá? Que diz que quando Abraão regressava da matança do rei, falando com Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote eterno, que Deus está falando espiritual, Deus está falando sobrenatural. Ali é uma afirmação que não tem confirmação de nascimento, tá?
personalidade. E era o próprio Deus falando com Jesus Cristo, tá? E diz que lá embaixo, depois que ele passou a dar a dízimo de oferta a Melquisedeque, que esse é o próprio Deus, e Melquisedeque deu pão e vinho para ele. E você vai descendo nessa leitura um pouco lá para o 17 ou 27, por aí você vai encontrar que esse próprio Melquisedeque deu ordem a Jesus. Olha mais uma referência que esse Melquisedeque é o próprio Deus, porque o único que falava com Jesus espiritualmente era o próprio Deus, porque se revelava com ele e falava com ele. E deu de tudo a Melquisedeque, de oferta e de dízimo, e no capítulo 7, 27 ou 17 por ali, e antes você procura, você vai achar, não estou lembrado, mas está por ali. Esse Melquisedeque falava a Jesus, falou com Jesus. Quer dizer que, glória a Deus, ele se revelou outra vez, falou com Jesus. No capítulo 3, 4, 5 e 6, você vai encontrar muitas vezes Jesus falar que ele é o Melquisedeque, glória a Deus, rei de Salem e sacerdote de Deus eterno para sempre. Isso aí nós temos que ouvir, aprender, buscar para entender, porque esse dom é sobrenatural. E o dom que Deus deu ao próprio Jesus de visões e de revelações, deu também para o homem. E nós sabemos que não pode existir uma personalidade sem nascer, sem vir de geração, sem ter pai, sem ter mãe, sem ter dia, sem ter noite. Não mostra um alvo principal para mostrar que esse Melquisedeque era homem. Glória a Deus. E ele, quando cumpriu com o seu ministério, glória a Deus, ele desapareceu, ou seja, foi arrebatado. O Espírito de Deus que mostrava ser homem, porque ele se revela como homem, como anjo, tá? Ele não é uma personalidade, mas se ele teve esse segredo espiritual, apareceu e não decretou esse verdadeiro homem, esse é o próprio Deus na figura de Jesus. E Jesus continua sendo Melquisedeque, é o rei de Salem, sacerdote de Deus Altíssimo para sempre. E esse aí é o verdadeiro Deus em espírito, aparecendo, se revelando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele recebeu todas as Essa live é ensinamento espiritual do sobrenatural, poder, toda tá? glória, toda virtude Deus do Espírito está de falando Deus, que para é a o igreja. verdadeiro Fica na paz. Deus. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus. Fica na paz. Quando você ouvir essa live aí, dá um toquezinho no sino aí, de bem-vindo, para a edificação do nosso canal. Se inscreva com nossos irmãos, compartilhe com nossos irmãos, tá? E ali você está fazendo uma grande obra como Jesus quer que você faça, né? E eu digo, assista essa live do começo até o fim, porque é o evangelista Reginaldo colocando sobre o YouTube, para mim e para você, que isso é sobrenatural. Fica na paz. Deus que te abençoe em nome do Senhor.